bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao lado da minha digníssima esposa. Oi, 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 Erika Mantelli aqui. Muito bem-vindo, gente, todo mundo. Que alegria ter vocês aqui. Mais uma noite especial. Toda quinta-feira, vídeo novo pra vocês. E hoje a gente trouxe um assunto maravilhoso. A gente adora falar de saúde, mas é muito além de saúde aqui o MantelliCast. Qualidade de vida, bem-estar, relacionamento, empreendedorismo, gestão. Falaremos sobre tudo. Mas hoje, em especial, a gente vai falar aquilo que a gente adora. Sobre saúde, com certeza. Mas não é saúde de qualquer pessoa. Saúde dos nossos filhos. É isso aí. Então, se você ainda não segue a gente, começa a seguir, aciona ali o sininho, @MantelliCast no YouTube, @MantelliCast Cortes também no YouTube. Também estamos nas plataformas no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, ou seja, você encontra a gente em todas as plataformas. Então deixa ali o seu comentário. Se tiver sugestão de alguém que você queira ver aqui no MantelliCast, manda pra gente também. Quem sabe a pessoa que você indicar não vira nosso convidado aqui no MantelliCast. E esse especial aqui de hoje, com certeza, encaminha para suas amigas. Tem amigas gestantes, tem quem acabou de ganhar neném. Vai ser muito especial o conteúdo de hoje com ela, né? Olha, querida. É mais querida de todas. Além de tudo, é minha caloura. É sua caloura. É minha caloura. É isso aí. Tá vendo? Então, ó, hoje eu posso aqui abusar de você. Brincadeiras à parte, doutora Sofia, seja muito bem-vinda. Querida doutora Sofia, nossa pediatra da Clínica Mantelli. Que bom te ter Pediatra aqui. and neonatologista. Neonatologista, tá pensando o quê? Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer trabalhar com vocês. Eu adoro. E muito bom estar aqui. Cuidar desses bebezões, muitos bebês geniais. Muitos. Desde a barriga da mãe, né? Porque você faz desde a consulta pré-natal pediátrica, que é super importante. Super importante. Eu adoro, na verdade, assim, o que eu falo que a coisa que eu mais gosto de fazer é a consulta pré-natal e o acompanhamento no parto, daquela gestante que eu atendi. Claro que eu adoro acompanhar o bebê depois, ver o bebê crescer, é maravilhoso, fazer 1 ano, é muito bom. Mas o que eu amo de paixão é a consulta pré-natal e o acompanhamento do parto. Você prepara essa família, né? Muita gente nem entende isso. Por que É fundamental, que a gente tem né? que ir na gravidez ainda procurar um pediatra? E eu acho que é uma das principais consultas. O que você faz nessa consulta, Sofia? Então, na consulta pré-natal, eu sempre começo a consulta assim, né? Eu falo, gente, é muita informação. Eu já sei que quando a gente tá grávida, é informação de tudo quanto é lado. E agora com a internet a gente fuça e vai pesquisar e vai querer saber. Então, o que eu gosto de falar na consulta pré-natal é, além de saber todo o histórico daquela gestação, ou até de antes dela engravidar, para saber o que preparar, o que vem depois, né? O que saber do bebê, o que eu tenho que me preocupar com aquele bebê e o que eu tenho que me preocupar naquele parto, né? Eu gosto muito de falar para as mães toda a rotina da maternidade. Eu brinco e falo os bastidores, né? Sim. Porque Aquilo que ninguém te conta, né? aquilo que ninguém te conta, exatamente. Que hoje, claro, a gente tem acesso a muito mais informações, então as pessoas já sabem um pouco mais do que acontece, mas mesmo assim tem muita gente que fala, nossa, tudo isso de exame que eu tenho que escolher, tudo isso de coisas que são feitas com o bebê quando nasce, meu Deus, eu não tinha ideia. Então ela já vai preparada, e daí quando eu vou passar as visitas depois, porque a gente faz o parto, né, e depois quem acompanha na maternidade é o mesmo neonatologista, né? Sim. Então aí aí fala, lembra daquele teste do pezinho? Lembra daquele, lembro. Então fica muito mais tranquilo. Não, e as dúvidas, né? Teste do pezinho ampliado, teste do pezinho Ultra Mega Blaster, teste do pezinho Mega Super Blaster. O que eu faço, doutor? O que cada um pega? Vale a pena, não vale a pena? É muita dúvida, né? Muita dúvida. E tem o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, o teste do coraçãozinho. São todos os testes que a gente faz, eu explico todos e explico as opções que elas têm, cada um, né? Que alguns são opcionais e outros não. Alguns têm um extra e outros não. E é legal isso, porque aí ela não fica na ansiedade, né? Nossa, vai a fono lá fazer o teste da orelhinha. Ai, meu Deus, o que tá fazendo com meu filho? O que é isso? Sim, achando que tem alguma coisa errada, né? E faz Isso. parte de protocolos e de uma assistência Mas adequada. uma das coisas mais importantes que eu acho dessa consulta pré-natal com o pediatra é a tranquilidade que essa gestante passa a ter de saber quem é que estará lá cuidando do filho dela. Porque eu costumo dizer o seguinte, vem cá, você não está contratando um obstetra para cuidar de você enquanto gestante? E você já parou que você tem que parar para pensar que você tem que contratar um médico para ser o médico do seu filho que vai nascer? Exatamente. Porque ninguém pensa nisso. E nada melhor do que você ter na sala de parto o médico que vai dar sequência nesse acompanhamento depois. Sim, é que vai ser o sensacional. médico dessa criança até a adolescência.
Até os 18 anos. Até a os gente 18 pode atender. anos. Aí. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Mas para aqueles que têm a possibilidade de escolha, eu acho que assim, é inegociável. A gente vê que às vezes as famílias estão mais preocupadas com o enxoval, né? Ah, do que vai ganhar, qual o tipo de carrinho, ou eu tenho que ter tal coisa no quarto. Claro que isso tudo é legal, gente, mas isso realmente é o a mais, né? É o supérfluo. Mas é aquela Às história, a vezes criança pessoa- não se importa com a roupa que vai usar. Exato, nem a roupa, nem o carrinho que ela O vai estar bebê usando. não sabe. Exato. Mas, assim, a assistência diferente, você poder fazer um pré-natal de qualidade, utilizar as suplementações que foram indicadas, fazer ultrassom, ter um bom serviço ali que possa fazer exames em locais adequados, isso vai fazer toda a diferença no pré-natal e ter a contratação de um pediatra que vai acompanhar, porque faz muita diferença. Muita diferença. Até para não ficar aquela coisa que a gente sabe que é o que, infelizmente, ainda acontece para a maioria, que é um que recepciona o bebê, aí outro que passa a visita, aí às vezes um tem uma conduta, o outro tem outra. E foi justamente essas divergências, porque a medicina não é uma ciência exata e tudo bem, só que muitas vezes cada um foge muito do que é até o que os pais gostariam, né? Porque quando você tá como plantonista de um hospital, né, você tem que seguir protocolos, porque você não sabe quem vai seguir aquela criança depois. Não é você que vai ver ele no dia Exato. seguinte. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A icterícia, né, que é quando o bebê fica amarelo. Então, se você for ver, tem alguns hospitais que acaba ficando na fototerapia o bebê com um valor muito inferior. Sim. Muito não, mas inferior. Porque aquele neonatologista não vai assinar alta se ele não sabe se aquela criança vai super piorar daqui 2, 3 dias. Sim. Que é possível. Ou Sim. que vai seguir as orientações corretamente, que o pediatra vai dar, precisa fazer um banhozinho de sol, tanto tempo. Hoje faz banho ou de tomar sol? os cuidados. Não. Ah, Na verdade, mudou. eu ia falar isso. Eu ia falar, na verdade, não é nem o banho de sol, A criança não pode tomar banho de sol ou eu tô pirando? Não, daqui não Não. pode. Mudou É. algumas Não, orientações. não tô falando pra icterícia, tô falando de Não. banho de sol. Não, a gente não recomenda mais sair com o intuito de tomar sol. Isso era uma recomendação, mas a Sociedade bom saber. Brasileira de Pediatria com a de dermato chegaram num consenso que entre risco e malefício, que o malefício era maior porque a exposição solar sem protetor, sem nada, não é segura, né? Aumenta muito o risco de câncer de pele. Então, o que eu falo para meus pacientes é: mas eu nunca vou sair com o bebê para tomar sol? Você não sai no parque? Não, pode sair, mas assim, não Você fica... não vai sair com o intuito de. Fica lá 10 minutos, igual antigamente era... Porque era recomendação, né? Era ficar Antes, 10 minutinhos tinha no que sol. Só de fraldinha e Aham, tal. Exato. E em questão da icterícia, né? O tempo que a gente precisaria deixar o bebê exposto ao sol para melhorar a icterícia seria um tempo muito maior. E Que o aí risco... traz risco realmente Exato, de pele. Exato. Então, voltando só na icterícia lá que eu estava falando do plantonista, ele não sabe quem vai avaliar. Agora, por exemplo, se eu acompanhei aquela gestante, eu sei todos os fatores de risco que ela tem, que aquele bebê tem para ter mais icterícia ou não. Então, se ele tem um risco baixo e a icterícia tá ali no limite, eu que vou ver ele dali 2 dias, eu falo, vai daqui 2 dias no consultório para eu ver o bebê. Sim, você já tem uma segurança para aquilo, vai Total, eu acompanhar. consigo dar alta, né? Avaliar peso, avaliar mamada, né? Tudo isso. Sabe que uma das coisas que, quando a gente fundou a Clínica Mantelli e foi formando a nossa clínica, uma das coisas que foi um ponto crucial nessa questão da gente fazer questão de ter uma equipe de pediatria alinhada aos nossos protocolos e aos valores da Clínica Mantelli, aos preceitos da humanização e medicina baseada em evidências, foi justamente porque essa questão de cada profissional ser de um jeito, e cada um vem de uma escola, e cada um tem uma visão, a gente fazia todo um pré-natal focado na assistência humanizada, da golden hour, da mãe receber o bebê, independente de ser normal ou cesariana, mas ter aquela primeira hora, amamentar na primeira hora de vida e tal. E a gente chegou em alguns hospitais, e mesmo grandes hospitais em São Paulo, de chegar a pediatra que já deixa a fórmula prescrita no minuto 1 de vida. E a gente falava, a gente fez um trabalho tão lindo durante o pré-natal inteiro, os 9 meses, e a gente tinha esse impasse com alguns profissionais que já indicava ou falava de outras coisas, ou olhava pra mama e falava, não, mas esse seu mamilo aqui não deve dar pra amamentar. Então, assim, já ia colocando tantas crenças limitantes ali pra aquela mãe que desandava, né? O pré-natal era ótimo e chegava depois do parto, era aquela decepção. E aí a gente buscando, né, profissionais e treinando e trabalhando junto, a gente vê como que é bom, né? A gente trabalha, eu falo que é uma orquestra, sabe? A gente de se olhar, um já sabe
sabe o que tem que fazer, enfim, e funciona muito bem. É uma segurança muito boa pro paciente, Total. né? Que o foco é o paciente, gente. E Tem pra que ser gente isso. também, como pediatra, né? Você saber que aquele pré-natal foi super bem feito. Eu falo assim, eu passo zero estresse agora, Sim. né? Quando você tá no plantão, você não sabe o que esperar. Você não sabe como foi aquele pré-natal, você não sabe como é aquele ginecologista, aquele obstetra que tá fazendo aquele parto. Você não sabe, você não conhece a mãe, né? Sim. Então, Tem zero histórico de tudo, né? De hábitos de vida, de exames, de histórico pessoal, de saúde, nada, né? nada. E aí é totalmente diferente. Então, eu vou, me ligam, vem pro parto. Vou 3 da manhã, 2 da manhã, saio, vou pra lá. Eu já sei que Já minha tem a paciente... tranquilidade. E até porque a gente também brifa muito antes, né? Se tem alguma Sim. intercorrência, ou se já é uma gravidez de alto risco, a gente, quando tá ali pra época de nascer, a gente faz grupo com as nossas gestantes, já vai se avisando, olha, então em trabalho de parto e tal. Estourou bolsa. Pra justamente todo mundo ir alinhado. E quando a gente tem casos muito específicos de ter alguma intercorrência, ou um bebê que, né, uma gravidez de alto risco, a gente também vai com uma outra visão, né, pra dar essa assistência. A gente se prepara e prepara aquela família, né? Claro. Então, por exemplo, é muito raro no pré-natal particular, bem feitinho, bonitinho. Claro que acontece, mas é raro. Tanto que Índice de intercorrências, né? E de alto pegar risco. prematuro, né? Sim. Então, prematuro, assim. Mas quando você vai para um parto prematuro, você já prepara aquela família, né? Sim. O que vai acontecer, tudo. E você acompanha ali na UTI, né? Então, eu acho que a família já fica mais tranquila de saber que tem alguém ali que sabe o que tá acontecendo, sabe Sim. todo o histórico, né? Que tá disponível, né? Isso. Então, eu acho que faz muita diferença. E eu falo, é uma coisa que eu amo, eu tenho paixão por fazer sala de parto. Então, e eu falo muito isso para as minhas amigas e falo, fala com a... Tá grávida? Ela já tem pediatra? Não, mas como assim tem Não pediatra? tá pensando nisso, né? É. Tem que pensar. Eu falo, gente, mas faz parte do enxoval. Faz Exatamente. parte. Você tem que escolher seu pediatra. Se você escolhe seu obstetra, por que não seu pediatra? Porque tem no plantão disponível, mas também tem obstetra no plantão disponível, Sim. né? É que as pessoas não... Acho que elas pensam, tô grávida, vou acompanhar com o obstetra. E depois eu pego um Depois eu pediatra. procuro. Mas é tão importante esse vínculo Sim. criado logo no pré-natal. Sim, já saber seu Faz- histórico, Faz né? muita diferença. Então, acho Bom, que e a gente ama parto, gravidez, falar desse assunto. Mas o assunto nem é esse hoje. Não, mas é que eu calma. O assunto A gente nem tava é fazendo esse. a introdução. O assunto nem é esse. O assunto qual que é? Introdução alimentar. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre introdução Porque a gente alimentar. tá, justamente como a gente falou do sol que mudou, medicina é isso, gente, é dinâmico. Então, aquilo que foi feito 10 É anos isso aí. atrás... Esqueçam sol, vão tudo pras cavernas. Ninguém mais toma sol, que agora não pode mais. Aquilo que foi feito no passado, hoje já mudou. Isso, por exemplo, isso com a nutrição, isso com a alimentação. Eu tenho a carta... E a gente hoje, o tema que a gente escolheu é falar justamente sobre a introdução alimentar e o que mudou. Não só vamos falar de introdução, mas o que tem mudado. Até pra encaminhar esse vídeo pras vovós, pras titias, pras babás, pras pessoas que vão cuidar e pras próprias mães e gestantes, obviamente, mas porque muita gente fala assim, não, mas na minha época era assim, mas eu podia, mas eu fiz, DI não morreu, né? Muita gente fala isso, eu criei tantos filhos e tá todo mundo vivo, hoje não tem problema. Mas será que não tem problema? É isso que eu ia falar. Será que não tem uma alergia Mas do alimentar? mesmo jeito que mudou a questão do sol pra criança, mudou também que não pode começar a introdução alimentar com Nutella? Não pode. Não, infelizmente não, ou felizmente. Mas você sabe que é uma coisa interessante que você falou, a gente, só fazendo um parênteses, há um tempo atrás que não existia a fórmula, quando a mãe não conseguia amamentar, existe a propaganda da Nestlé, não sei se eu posso falar. Pode falar, aqui pode Se eles falar. quiserem patrocinar também, Não tem problema, ajuda o Instituto pode falar. Mantelli, Ajuda o Nestlé. Instituto Mantelli que tá valendo. Tinha um cartaz que era um bebê com leite moça na mamadeira. Aham, eu vou te explicar. Minha mãe deu isso pro meu Eu irmão. tomei leite moça na mamadeira. Percebe-se. Não vou nem responder. Eu ia responder, mas por educação não vou falar. Então, assim, as coisas foram mudando porque as pessoas foram percebendo o que O malefício. o que seria bom e o que não estava sendo tão bom, né? Então, mudou muito. Da minha época de residência, já mudou muita coisa. Por isso que a gente tem que se atualizar sempre. Não adianta a gente achar que vai fazer a faculdade, pegou o diploma, tá bom, nunca mais. A gente tá sempre estudando, sempre se atualizando, porque toda hora sai coisa nova. Toda hora muda. A gente, e isso é importante, a gente reconhecer, não é porque a gente aprendeu uma coisa que tá dando certo, a gente fala, mas eu faço isso. É um caso, por exemplo, a episiotomia.
episiotomia para quem é obstetra. Na faculdade, a gente aprendeu que tinha que fazer episiotomia, que você fazer episiotomia era bom. A gente aprendeu isso. Hoje De rotina, é fazer isso de rotina. abominável. Hoje a gente fala de jeito nenhum, não fazemos, tal. Por quê? Porque tem estudos mostrando as evidências científicas em relação a benefícios e tal, e viram que não tem. Mas tem gente que ainda faz, Tem por gente, incrível que pareça. infelizmente, contra a vontade da mãe, daí vira violência obstétrica. Assim né? como ainda tem gente que orienta a iniciar a introdução alimentar com 4 meses do bebê. É, né? Isso eu nunca ouvi, tem mesmo? Tem, opa. Com 4 meses? Com 4 meses. E fala com 4 meses quando tá com fórmula ou não tem nada a ver? Não, assim, né, eu não tenho essa prática, né, mas o que eu já vi pessoas que foram orientadas a iniciar é porque amanhã vai voltar a trabalhar. Ah, e pra aí... começar já a adiantar. Não, gente. Exato. E aí explica isso, né? O porquê não adiantar, gente? Porque tem Mas- um tempo de maturidade Que o pro corpo bebê. não tá preparado. Mas Exato, uma né? coisa que eu vou deixar aqui, que é errado no Brasil. Você estimular uma amamentação exclusiva até o 6º mês, que está correto, e você não ter uma licença maternidade de até 6 meses. Isso é verdade. Isso é os maiores erros que tem no Brasil em É relação muito a errado isso. mesmo. E assim... Como é que você quer que faça uma amamentação exclusiva e não dá o direito dessa mulher estar em casa para amamentar? Exato. E só a gente sabe o que é ficar tirando leite. Sim, gente, eu e, sei. E deixando, eu sei, porque eu voltei a trabalhar quando minha filha tinha 3 meses e eu queria manter o aleitamento. Eu dava muito plantão noturno, eu tirava leite no plantão pra Também. garantir o leite dela. E assim, dá muito trabalho. Aquele momento que o plantão acalma, que você fala, nossa, agora eu vou esticar minhas pernas. Não, e eu ia lá Passei tirar por isso leite. também. Tirava Eu não no sei. vestiário do hospital também. A minha vantagem é que Entre eu trabalhava em maternidade, então eu tirava no banco de leite. Ai, que bom. Isso Eu não sei onde é que eu vi, foi uma paciente minha que comentou esses dias. Tem algum país onde a licença maternidade são de 2 anos compartilhado entre a mãe e o pai. Eu acho que na Alemanha tem isso. Na Finlândia, eles podem tirar até 1 ano. No Canadá, só que no Canadá pode ser, acho que é até 1 ano. Eu acho que tem algum lugar que até 5 anos que você pode, tipo assim, você não precisa Alternado, não precisa ser direto. Eu acho que tem um lugar assim que você não é que você vai continuar recebendo, mas você não... Você recebe até durante tanto tempo, mas você não Isso, precisa voltar, mas você não perde o emprego, sabe? Isso. Tem alguns lugares que são assim também. No Canadá tem isso. Você tem um valor para receber da sua licença que você pode receber em 6 meses ou em 1 ano. Legal. Né? Eu acho que é uma coisa assim, que minha cunhada mora lá e ela tinha me falado, que era uma coisa assim, se eu não me engano. E na Finlândia pode ficar até 1 ano, e se eu não me engano, na Finlândia, além do pagamento da empresa, você ainda tem uma mega ajuda do governo, assim, pra ficar de licença Incrível, mesmo. né? Não, e imagina o impacto econômico que isso não tem. Porque se você aumenta a licença maternidade de 4 meses para 6, essa criança, obviamente, vai estar no peito. Então, a família está economizando em relação a fórmulas, em relação a alimentos, E a em relação a doenças. tudo. E a prevenção de doenças, que aí é o Estado quem vai economizar pelo internações. SUS, com internações e tudo mais. Então, assim, pessoal, precisamos rever isso aí. Não tem jeito. Exato. E aí, o que tem mudado nessa parte de introdução? Então, a ideia da introdução... É com 6 meses. É com 6 meses. E- Independente se está no aleitamento materno exclusivo, misto ou fórmula. Exato. Tá. Ela tem que ter 6 meses e os sinais de prontidão, né? Então, que a gente fala sentar com o mínimo possível de apoio, né? Não ter aquele reflexo de protusão da língua. A gente percebe que o bebê está preparado de ter essa iniciativa de levar as coisas à boca, né? Mas eu acho que não tem que ser exatamente com 6 meses, mas a partir de 6 meses. Então, Tá. a gente vai avaliar caso a caso, porque também tem os prematuros, que é diferente o tempo, né? Às vezes pode ser um pouquinho mais. Exato, um pouquinho mais. 6 meses e 1 semana, 6 meses e 15 7 meses. dias, Já teve 7 bebê que eu meses. só introduzi a dieta com 7 meses, porque não estava preparado, né? Sim, Você percebe. o risco era grande de engasgo. De engasgo, de tudo. O bebê não se sentava sentado, então, Sim. enfim, foi lá com 7 meses. E antes, quando eu comecei a faculdade, a introdução alimentar a gente começava com suco de fruta. Laranja-lima, era o clássico, começar com Que suquinho. é docinho, né? Na época Isso que eu foi o nasci era tomei. com Nutella, já falei. Com suquinho de laranja. E aí depois ia introduzindo as frutas, e aí era papinha, então batia no liquidificador, passava na peneira, né? Então tudo isso foi mudando. Daí, acho que eu tava na residência, já mudou, não era mais suco, aí todo mundo ficou, nossa, como assim? Não Porque vai as dar vovós suco? amam fazer o suquinho, né? É. Ai, quando vai dar suco pra criança? Às vezes a vovó vai na consulta, né, de 6 meses, ai, tô louca pra dar suco. Aí eu falo, então, Deixa eu te contar. Deixa Vou eu te contar uma coisa. E coisinha. bolachinha de maisena, É, né? Que acham que é saudável. super saudável, né? Eles acham que é a solução. Aí eu falo, então, deixa eu te contar que o suco agora a gente só dá depois de 1 ano. Como assim? É, só depois de 1 ano. Mas por quê? Porque o suco, você espremendo a fruta, primeiro que você chupar uma laranja, a criança vai chupar uma laranja, vai ficar satisfeita normalmente. O suco, você precisa de
3, 4 laranjas, né? Então, a quantidade de açúcar... É muita frutose. Muito maior. E você tira as fibras também, né? Porque Sim, você dá uma laranja pra criança comer, ela vai comendo, come o bagaço, né? Come a fruta em si. O suco é só o açúcar ali concentrado. Não existe pé de suco, né? Existe pé de fruta. Algum motivo tem. Exatamente, exatamente. Então, isso mudou, né? Então, o suco passou a ser a partir de 1 ano. Mas também, esse é a partir de 1 ano, mas também não necessariamente precisa dar. É o que eu falo para meus pacientes. Porque eu também não dou, por exemplo. Exato. Suco em casa é igual doce. É de final de semana, porque elas gostam do sabor e ok. Então, tá, mas não tem suco. Ah, o que elas tomam? Elas tomam água. Exato. Mas essa é a minha frase para os pacientes. Ah, doutora, agora, quando chega 1 ano, né, eu falo, então agora podemos, né, tá liberado queijo, leite de vaca, iogurte e tal. E o suco, doutora? Eu falo, o suco tá liberado, mas precisa? Precisa do suco? Toma água. Não precisa, ninguém precisa do suco. O que a gente fala assim, tá com sede, bebe água, tá com fome, come a fruta. Exatamente isso. Tem criança que tem uma dificuldade maior de aceitar água, às vezes eu até falo, fazer uma água semi-saborizada, né, um pouco mais pra frente. Então pega um morango, por exemplo, amassa um pouquinho e põe mais um pouquinho mais pra frente. Então lá, depois de 1 ano... E água de coco, pode? Poder pode, mas eu também oriento a não dar nada saborizado até 1 ano, porque... Não, depois de 1 ano. Ah, No lugar do pode. suco, por exemplo, usar água de coco, porque é saborizada, já é uma coisa mais Não, gostosinha. e é super saudável. Sim. Natural, não de caixinha, pelo amor de Deus. Isso, mas também com cuidado, porque tem muito potássio, né? Então a gente tem que também, não pode toda hora. Então, do mesmo jeito que você daria água pra criança, aquela garrafinha que a criança anda pra cima e pra baixo, você não pode é água de coco. andar com sim. água de coco. Seria como se fosse no lugar do suco, por exemplo. Exato. Um pouquinho em alguma refeição, perto de algum Mas lanchinho. ainda assim é mais saudável que o suco. Sim, mas tudo é equilíbrio, né? Sim. É o que eu falo, assim, a gente não pode falar pras crianças, nem é alimento proibido, né? É proibido que eu falo assim... Ah, não, tem uns que são Tem proibidos. alguns proibidos, sim. Eu já te falo uma lista de pelo menos uns 4, 5. Um que ele já falou 10 vezes Nutella, ainda mais criança pequena. Não, né? eu digo proibido assim, até 2 anos doce é assim... Hoje é inegociável. inaceitável. É proibido. Hoje é inaceitável. Mas eu digo criança Deveria maior, ser. sabe? Sim, não, sei. Aí, por exemplo, a criança quer comer uma Nutella, já tem mais de 2 anos e tal. Uma vez, tudo bem. Aqui não Sim. pode, tem que ser exceção e não pode ser a regra, Sim. né? Então, uma coisa que eu falo, a gente tem que começar a olhar mais para os hábitos alimentares e comportamentais das crianças, né? Porque muito da seletividade ali que os pais, meu filho não come e tal. E quando você vai ver, não é que ele não come, é que ele come tanto lanchinho, snack ao longo do dia, que a hora que senta para comer não tem fome. E aí é uma queixa importante dos pais. Nossa, não come. Claro que tem exceções, tem crianças que realmente têm alguma questão de sensibilidade, né, do paladar. Existe a neofobia, que é a criança, né, que não consegue experimentar coisas novas. Mas, no geral, é muito a questão comportamental mesmo. A criança não come. Aí a mãe fala, ai meu Deus, ele não come, vai ficar com fome. Então vamos dar um biscoitinho de polvilho. Aí dá o biscoitinho. Mas comeu só um biscoitinho, aí vou dar uma fruta. Tudo bem, a fruta é saudável, mas ela pode estragar o apetite da próxima refeição. Sim, já deu uma saciada, né? Exato. Aí vai dar, na hora da refeição a criança não come. Aí não jantou, tadinho, vou dar um leitinho pra ele. Aí dá o leitinho. Então nessas que eu falo, é o comer a qualquer custo. Sim. Esse comer a qualquer custo é uma coisa que paga um preço lá na frente, né? Que a criança, primeiro que ela costuma beliscar, comer coisas toda hora. Outra que ela costuma comer coisas que não são do pé, né? Sim. Saquinhos. Que abre, ela vai ter preferência porque essa crocância, esses sabores, esses alimentos hiperpalatáveis, a gente não encontra na natureza. Sim. Então, e a gente sabe que são viciantes, né? Sim, já é fabricado pra isso, né? Exato. Com glutamato, com um monte de coisa pra realçar o sabor. E aí fica muito mais interessante do que comer, às brócolis vezes, com Exato. azeite, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que também... Uma coisa que a gente fala, né, gente? Existe a vida ideal e a vida real, né? E eu, por ser médica também, então, queria fazer tudo perfeito com as minhas filhas. E falei, não, então eu aprendi na pediatria assim. Então a pediatra falava... Só que a gente sabe que na prática não é. Então, muitas vezes, alguns erros alimentares ou de comportamentos é pela necessidade, né? Porque às vezes é aquela família que tá com pressa, a mãe tem que voltar a trabalhar, a criança não tá comendo, tá doentinha, aí vai abrindo as exceções. Então, a gente sabe. Então, quando a gente dá informação aqui, que muita gente se sente um ET falando, gente, mas eu não consigo fazer desse jeito, a gente tenta falar o máximo de certo, mas cada família vai adequar dentro da sua realidade, porque a gente sabe que existe isso.
Mas a gente tem que tentar, ao máximo, preservar os fatores agressores, principalmente nesse início, né? Em que, enfim, Tá começar formando o direito, paladar. exato, dar oportunidade. Porque, assim, a criança ela não vai sozinha pegar um refrigerante e pôr na mamadeira. Ela não vai fazer isso. Ela não vai pegar sozinha um achocolatado e colocar no copinho. Ela vai fazer isso porque ela aprendeu com alguém, ou alguém foi lá e comprou e colocou. Assim como ela não vai no mercado sozinha com 2, 3 anos comprar o Danoninho. Exato. Então, né, isso que eu falo dos alimentos proibidos nessa fase, eu falo Sim. assim, não é proibido, mas assim, não precisa ter em casa. Porque Sim. ter em casa vai ser muito difícil falar não. Sim. Né? É difícil. E é o que você falou, a gente não é perfeita. Eu também, gente, minha filha, eu também tento fazer o mais perfeito possível, mas é o mundo real e o mundo, né? O mundo ideal. Exato. Então, Eu lembro que uma das coisas que eu sofri nesse mundo, a Júlia, essa questão de alimentação, e a gente tem uma coisa aqui também que atrapalha muito, tanto a maternidade ou a gravidez, é a comparação, né? É a história da grama do vizinho. Ah, a grama do vizinho é mais verde. Ai, mas você viu a filhinha do fulano, ela come um prato super colorido, tem brócolis todo dia, imagina, meu filho coloca na boca ali e fala eca, não quer, e a gente tá sempre querendo melhorar. E eu lembro que, pra mim, a Júlia, ela mamou até 2 anos e 1 mês, então ela mamou super bem, foi prematura, então eu fiz muita questão de manter o aleitamento e tal, também fazia isso, voltei a trabalhar logo, tirava leite e tal, e consegui manter o aleitamento. Mas ela era ruim pra comer, no sentido de que, assim, fazia comida todas, ela dava 2 colheradas. E eu ficava inconformada. Esse falava, deixa, imagina. E eu ficava mal. E aí eu aprendi na prática. Na fome, a criança vai comer. Não, eu aprendi na prática exatamente isso. Em casa que tem comida, a criança não passa fome. Acabou. É o que eu falo, a gente não tá em momento de guerra. Vai passar fome na África, não quer comer? no extremo do Nordeste, em algumas situações de vulnerabilidade, né, na favela, ou crianças de rua, porque ela não tem acesso. Agora, uma família que você tem, que tem comida na geladeira, tal, tem a comida no prato, ela não vai passar fome. Exato. E aí existe uma questão, e aí é prestar atenção nisso. Ah, mas ela não comeu nada, eu dei 2 colheradas tal. Mas ela mamou, mas ela comeu o cafezinho da manhã, e não sei o quê. Às vezes não tá afim, não tá com ao longo vontade. do dia, aquela quantidade de alimento pra ela foi suficiente. Igual tem gente, adultos que comem muito e tem adultos que se satisfazem com pouco. Verdade. É isso, a gente tem que aprender a individualidade biológica de cada um. Mas eu falo muito isso pros pais também. Quando eu vou fazer a introdução alimentar, a consulta da introdução alimentar, eu converso muito, eu falo assim, muito mais do que prestar atenção no... como eu vou montar o prato? Que prato que eu compro? Compro silicone, compro não sei o que. Eu falo, vamos olhar como um todo? Vamos pensar que a criança não vai morrer de fome. Eu não quero que você tenha medo da fome, eu falo isso. Ai, doutora, comeu 5 colherzinhas, vai ficar com fome. Não vai. Vai brincar, deixa ele brincar. Depois você viu que tá com fome, oferece aquela comida de novo, oferece a comida. Não precisa ficar dando snacks, lanchinhos. Às vezes o fato de não tava com fome naquele momento que você quis que ele comesse. Sim. Né? E não comeu, às vezes, nossa, eu fiz um prato, ele comeu nada. Eu falo, às vezes eu peço pra mandar foto do antes e o depois. Né, pra eu ver, pra eu ter uma noção do quanto que a criança tá comendo. E várias vezes é muita impressão dos pais de que não come nada. É porque não raspou o prato. Mas do que a mãe colocou, uma criança, ela comeu muito. Sabe? Então eu falo, olha só, você tá vendo tanto que tinha de comida? Que a gente cria expectativa. É que a gente quer que raspe o prato, né? Acha lindo. Fala, comeu tudo, bonitinho e tal. Aí tem criança que realmente vai lá, você fica horas na cozinha. Eu lembro de uma vez, exatamente. A Isabela raspava o prato. A Isabela, como cada um é diferente, né? Cada filho de um E jeito, a Júlia mesma não comia criação. nada. Eu lembro que uma vez a gente foi viajar, a Júlia, ela tinha 1 ano e meio, a gente foi para os Estados Unidos. E aí eu lembro que eu cheguei lá, e aí eu fui no Whole Foods. Aí eu falei, não, vou fazer tudo orgânico, bonitinho. Fui, comprei. Eu levei, tipo, eu tinha uma panelinha elétrica, eu pus isso na mala. Imagina que eu já faria isso, meu Deus, pra quê? E eu falava, não leva. Eu levei. Pensa que a mulher com filho pequeno escuta o marido. Eu levei, falei, não, eu vou cozinhar pra ela. Aí eu fui no mercado, eu comprei tudo orgânico, não sei o que, cozinhei, e eu fiz igualzinho, eu fazia em casa, porque eu falei, bom, ela é muito pequenininha, ela mamava no peito ainda, falei, mas eu vou fazer a comidinha dela pra ela não estranhar, porque Estados Unidos, né, muito condimento, muita comida artificial, molho de tomate não é molho de tomate, enfim, eu falei, eu vou fazer. Ela não comia nada, e eu ficava inconformada. Aí teve um dia que a gente tava no shopping, eu nunca vou esquecer essa cena, você lembra, né? Óbvio que você acha que eu vou esquecer. A gente... E é o momento em que eu falo, eu avisei. Tá bom. A gente ia pro parque, e só que antes a gente passou num shopping, e a gente ia entrar no parque, assim, por volta de umas 4 da tarde. E aí era 2 horas da tarde, e ela estava dormindo. E tava um calor, tal, e aí a gente passou na frente de um lugar que tinha, tipo, um franguinho assado. Aí eu falei pra ele, nossa...
Achei um franguinho assado, tem uma batatinha, arroz, vou dar pra ela. E no parque, na época, não tinha tanta opção saudável, era muito mais porcaria antes, e ela não comia nada disso. Aí ela tava dormindo, ele falou, não acorda, deixa ela dormir. Eu falei, mas ela já tá dormindo 1h30. Eu falei, ela vai acordar, ela vai estar com fome, ela vai comer. Aí ele, não acorda. Aí eu falei, não, mas a gente vai chegar no parque, ela vai ficar com fome. E aí vai atrapalhar o nosso passeio. E aí vai ser pior, porque daí não vai ter o que dar pra comer lá dentro e tal. Vou acordar de boa. E eu não acorda. Aí eu fui lá, comprei a comida pro stall e ela não... Aí eu, Ju, acorda, filha, tal. Gente... Pensa no Tasmania Não. acordando. Parecia, as pessoas olhavam, parecia que a gente tinha sequestrado uma criança. Que não Tava era nosso... beliscando ela. Ela gritava de raiva. E chorava. Aí eu punha, o filho come franguinho dela, cuspia. Não, foi assim, foi um terror. Não, pensa assim, o maior ataque de birra. Não, foi. Que foi a Júlia já deu na vida. Na vida. Eu me arrependi. Foi lá. Horrores. E até hoje, e aí pra gente ver como... E até eu hoje fiquei sentado, de braço cruzado, Falando. apreciando a cena, porque eu falei, eu avisei pra não acordar. Foi assustador, assim, tipo, acho que foi uma das vezes que mais me marcou, porque ela nunca foi de fazer birra, de se jogar no chão, mas aquele dia ela tava com muita raiva, tipo assim, e aí imaginei, eu não queria comer, aí não comeu nada, aí eu desesperada, eu falei, tudo bem, daí ainda bem que ainda amamentava, dava TT do peito, e aí ficou no TT, e aí eu ficava, mas gente, ela tem 1 ano e meio, como que ela vai se sustentar só tomando leite do peito? E ficou, tipo, quase 10 dias nessa. Mas eu vejo muito isso, né? Eu fui viajar também, fui pra Disney com a minha filha. Ela ficou praticamente 5 dias sem comer uma refeição. Ai, como você aguenta? Gente, o que eu vou fazer? Vou pegar ela, sentar, enfiar na boca? Não tenho o que fazer. Eu oferecia, ela não queria. Daí, a gente tava no parque, daí tinha os momentos da fruta, eu oferecia, ela comia e tal, mas a comida ela estranhava. Sim. E olha que a gente ficou num apartamento e minha mãe foi junto e minha mãe fazia comida. Então, Ela mas adora. eles estranham mesmo assim. Estranho mesmo assim. Ela não comia. E vou fazer o quê? Nossa, Aí minha a gente mãe sofre, desesperada. gente. Aí no final, sabe o que acontece? Todo mundo cresce, tá tudo bem e acabou. E a gente sofre à toa. Tanto que segundo filho eu falo que é libertador, viu? Ó, você vai ter essa oportunidade um dia. Em compensação, nossa segunda filha comia até o reboco da parede, se deixasse. Não, e não é nem isso dela comer, por exemplo. Como eu vi o desenvolvimento da Júlia extremamente saudável, normal, ela nunca fica doente, super saudável, vai super bem na escola, desenvolvimento ótimo. Comendo ou não comendo. Então, assim, o principal eu dei, que foi o leite materno, até 2 anos, que foi excelente. E você não fez substituições, do tipo assim, ela não tá comendo essa comida, então, vou comprar esse docinho, esse snack, essa pipoquinha, eu vi que ela cresceu. Então, com a Isabela, eu falei assim, olha, se ela comer, eu vou ficar feliz. Se ela não comer, também eu tô ok. Porque segundo o filho dá isso pra gente, sabe? Eu já vi que não acontece nada de grave. E aí a gente aprende, né? É muito mais leve a segunda maternidade, porque a gente já aprendeu com os erros do passado. Mas a gente tem essa cultura do medo da fome, né? Isso vem dos avós. Eu não comia, e assim, minha mãe, né, era cultural. Não, você não vai comer enquanto você não sair da mesa. Desculpa, você não vai sair da mesa enquanto você não comer. Vai comer enquanto não sai da mesa. Eu não entendi muito bem essa. Sabe que essa história de você não vai sair da mesa enquanto não come? A minha mãe fazia isso com a minha irmã. Minha irmã era muito magra. Eu era assim. E não comia. E a minha mãe fazia assim, então você só vai sair se você tomar um copo de leite. E hoje a minha irmã, ela, assim, abomina, ela não consegue ver leite, porque acho que virou um trauma, obviamente, né? Então, tipo, ela não comia nada da comida, e ela queria brincar, e todo mundo saía da mesa pra brincar, e aí ficavam nessa, você come, então come a comida, não quer aquela birra, não sei o que e tal. Então tá, então toma um copo de leite que aí você tá liberada. Daí ela tampava o nariz, bebia o copo de leite. Olha que torturante. Sim, mas é porque, aspas, né? os pais não tinham daquela época. Sim, exato. Porque a mãe falava assim, não, eu preciso fazer isso com a minha filha, porque senão ela vai ficar doente, então eu tô fazendo bem pra ela. Mas uma coisa que a gente vê que mudou, porque a gente também não precisa continuar tomando leite de vaca até adulto, por um monte de questões, tal. Uma coisa que você gostar e usar eventualmente. Coitada da minha mãe, que me deu Nutella, leite condensado, me pôs pra tomar sol recém-nascido. Tô frito, cara. É por isso que você é assim, Tô amor. ferrado. Tem uns parafusamentos. E com que alimento a gente começa a introdução? Preferencialmente. Isso eu ia falar. Não tem muito uma regra, tá? Se você for ver, eu conheço algumas nutricionistas que começam com legumes devagar e vai acrescentando aos poucos. Eu gosto, porque, enfim, fiz em casa e faço com alguns pacientes, faço com todos os meus pacientes. Eu gosto de começar com a fruta. Então, eu começo com a frutinha uma vez ao dia. Aí tem aqueles métodos, né? Tem o BLW, tem o misto, tem o que eu falo pra mãe
Não adianta você querer escolher um método, quem vai escolher vai ser a criança. Porque tem mãe que quer que a criança coma com a mão e a criança não suporta O comer com que a é mão. o BLW? Explica pra quem não sabe. Ah, o BLW é aquele método que a criança que vai guiando, né? Então ela come com a própria mão, mas aí tem que saber, tem uns cortes seguros, né? Justamente pra não engasgar, e porque a criança até os 9 meses ainda não tem o movimento de pinça, então são cortes na longitudinal, onde ela vai conseguir pegar o alimento dessa forma e levar à boca. E Mas quais... com que fruta? Vai começar o quê? Com cupuaçu, por Pode, exemplo? pode. Qualquer uma. Qualquer tanto uma. faz. Não da tem sua regra. região. Não tem regra, Marcos. Não tem regra? Não. Fruta pode ser qualquer uma. Qualquer fruta? Qualquer fruta. Pode falar qualquer uma e eu vou falar pode. Pode qualquer uma. maravilha. É claro que tem algumas que no começo, que a criança ainda tá aprendendo a mastigar, são mais difíceis, né? Então, porque no começo, se a criança não vai pegar com a mão e você vai dar amassado no garfo, tem fruta que é mais difícil amassar no garfo. Sim, Uma nem pinha, dá, às por vezes. exemplo, não É. tem como, né? Mas assim, você quer dar morango, você consegue, você quer dar... O morango pode? Pode. Mas aí tem que ser orgânico. A preferência de preferência, todas né? as frutas, né? O ideal, o mundo ideal, de novo, seria ser tudo orgânico, Sim. né? Ou frutas, a gente fala assim, você não consegue, porque nem toda fruta a gente acha orgânico e nem todo mundo tem acesso, Sim. né? Mas se você não conseguir orgânico, tenta buscar as frutas da estação. Que daí vão tá... São mais docinhas, usam menos agrotóxicos, né? Do que as frutas que não... Aquelas que são da estão o ano estação. inteiro. Mas o preferencial é sempre orgânico, independente que seja morango, banana, o que for. Mas se você não pode, tá tudo bem, tente usar frutas da Mas estação. qualquer uma, então. Qualquer uma, qualquer legal uma. isso. Tá? E outra coisa também que mudou é que antes a gente evitava, né, os alergênicos. O pessoal falava, não dá kiwi, não dá morango. E ninguém sabe, banana é super alergênica. E todo mundo sempre começou com a banana. É, porque é mesmo? docinha, né? Mas a banana é super alergênica. Mas a gente hoje sabe que a gente tem que introduzir todos os alimentos alergênicos, né? Então, peixe, Até um ovo, ano, né? que é a janela imunológica ali, né? Aquela janela de oportunidades que a gente fala, que é onde a gente sabe que diminui muito o risco de alergia. Então, isso também é uma coisa que mudou. Quando eu comecei, tava na residência, acho que até um pouco antes, a gente não dava o ovo inteiro pra criança. Começava com a clara, e depois dava gema. Um pedacinho da gema, né? Ia E bem aí, devagarzinho. Hoje não, eu falo, dá o ovo inteiro. Aí, chega lá na consulta, já tá comendo tudo, eu falo, e aí, já deu peixe? Já deu ovo? Já deu... Não, dei, doutor, tem que dar tudo, sabe? Até amendoim, nuts, tudo isso você tem que introduzir pra evitar, né? A gente sabe que a gente diminui o risco de alergia quando a gente introduz precocemente esses alimentos pras crianças. Então, fruta não tem restrição, qualquer uma fruta. E só tomar cuidado com os cortes, como ela disse, né? Porque a gente sabe do risco do engasgo. Isso. Então, tomar muito cuidado e sempre sob supervisão, obviamente, né? Sim. Então, e criança não adianta. Gente, é um segundo. Piscou. Piscou. Então, assim, e a gente sabe, né? Que assim, a rotina. Muita gente que imagina que não tem rede de apoio. Então, a pessoa tem que cuidar da casa, tem às vezes outros filhos, tem cachorro, não sei o quê, toca o telefone. Então, assim, mas a hora da alimentação, a gente tem que focar, porque ainda mais esse começo, porque é perigoso, né? Do engasgo e tal, e enfim. Qualquer método, né? É importante focar ali no momento da alimentação e saber... Eu sempre falo assim pra mim, fazer a lição de casa, assistir vídeos do YouTube de desengasgo. Sim. Tem um monte de bombeiros que fazem tudo. É importante saber a manobra do desengasgo. É bem importante saber. Então, eu falo, é legal aprender... porque pode acontecer, mesmo com o alimento amassado, né? A criança tá aprendendo a mastigar, né? Ela às vezes é mais afobada, né? E quer comer. Isso. Nossa, a Isabela, lembra da cena da Júlia dando comida pra Isabela? Nossa Senhora. A Belinha, quando ela começou a comer, ela era pra... Por mais que a gente fale, não, o importante é ver a criança saudável. Ela era crescendo. desesperada. Mas é tão gostoso quando a criança come e raspa o prato, gente. Eu lembro que eu ficava chocada com a Isabela. E aí, eu falo que a Júlia mamou até 2 anos e 1 mês, porque ela era louca no TT, e a Isabela me trocou por um prato de arroz e feijão. Eu queria continuar amamentando, eu amamentei a Isabela até 1 ano. Eu sou mas dessa turma da Isabela. Eu tenho carinho também. a Isabela, quando começou a comer, ela comia com uma vontade, uma felicidade. E aí teve uma vez a Julinha dando, né, fazendo aviãozinho e brincando, né? Eu vou dar. Aí a Isabela... A Isabela fazia assim, pegava no braço da Júlia e trazia pra boca. Muito bom a gente ter esse vídeo, muito bom. Muito bom, porque assim, você vê o desespero da criança querendo comer. A vontade dela. E quando você falou de fruta, achei interessante uma coisa. De qualquer fruta. O fato de ser qualquer fruta não pode atrapalhar a introdução alimentar. Porque assim, a gente está pensando na criança que mamou exclusivamente até o 6º mês. Você vai introduzir alimentação. Se você introduzir uma fruta ruim para o paladar dela, teoricamente, não vai ter mais chance dela rejeitar a comida e só querer peito?
Não. Porque uma fruta tá muito azeda, uma Você fruta tem que, muito... na verdade, também ir testando, Vou né? dar limão pra isso, criança, isso é uma coisa chupa legal limão, pra né? falar. Tem criança que chupa limão e não faz Tem nem careta. a Isabela chupa limão até hoje, adora. Porque a criança tá Ela formando o ama. paladar, né? Então, assim, ela não ela só tomou leite. Ela Não, não sabe E distinguir às o que é vezes, bom e o que é ruim. ela também não aceitar o cuspir, Uma não é vez- porque ela não gostou, mas que ela tá achando Isso. esquisito. Exato. Tipo assim, eu amo japonês, sou alucinada, como toda semana. Mas a primeira vez que você Mas comeu? a primeira vez que eu comi, eu falei, gente, como que as pessoas comem isso? Aí eu falei, não é possível, todo mundo gosta e tal. Eu falei, calma, eu vou tentar de novo. E aí eu comecei a amar, eu aprendi a comer. Eu também. Porque é estranho, é uma comida crua, de uma textura diferente por ser crua, Sim. né? Aí tinha a questão do shoyu, hoje outros temperos juntos e tal. Aí eu aprendi a comer, hoje eu sou alucinada. É. Então, tanto que na hora... Quantas vezes você acha que tem que oferecer? Porque a gente também tem que respeitar, que às vezes a criança não gosta. Isso, né? é o que eu falo pras mães. De 8 a 15, mais ou menos, vezes. Nossa, bastante. Pra ela falar, não gostou mesmo, né? Claro que não Caraca, seguidas. Nossa, eu achei que vezes? era umas 3 É. vezes só. Mas não Vou seguidas, te dar tá? óleo de rícino 15 vezes pra ver se você não gosta. Mas não seguidas, né? Então a gente vai, oferece. Vai alternando. Claro que dificilmente você oferece 15 vezes um alimento, sabendo que a criança, toda vez que você enfrenta 15 Sim. vezes, ela cuspiu, né? 14 vezes ela cuspiu, eu vou tentar a 15ª. Sim, mas claro assim... que né? Mas assim... Mas não desistir logo de cara, né? Porque às vezes Não. pode ser isso. Não é que ela deu pode... uma vez, cuspiu, não vai comer mais. Não, Exato. ela pode estar estranhando o fato da textura, textura. tem tudo e isso, né? exato. E o que é legal também de dar diferentes frutas, não ficar focando só banana, mamão, né? Por quê? Texturas, né? Então, a criança também está desenvolvendo essa questão da textura, né? Na boca, na mão. Então, o que eu falo do método misto, de alguém dar para a criança e a criança pegar com a mão, é porque é isso, né? Ela vai testar também qual método que ela quer, né? Qual ela quer e ela explora o alimento. Isso dá uma intimidade maior para ela com o alimento e a chance de rejeição àquele alimento é muito menor. Né? E é engraçado, por exemplo, como muda também a questão de como oferecer, porque a gente sabe que existe uma indústria por trás de tudo isso, e principalmente americana, né, que adora fazer as facilidades. Americano é assim, né? Você vai e tem descascador de morango, de banana. Você comprou, não fale Comprei mal. também. Você comprou descascador de E morango, eu descascador de comprei. manga, de melancia. O de melancia, você tem que ser um hook pra você conseguir fazer aquilo, abrir. A melancia. É impossível. Tem que ter muita força. Eu lembro quando a gente comprou, lembra? A gente ficou Lembro. tentando, subindo em cima da melancia. Tipo, E não no vai. comercial você faz, né? Assim, a melancia abre, tá, em toda Que linda. coisa mais linda. Vai fazer isso na prática. Nem de jeito nenhum. Mas enfim. E aí tem muitas coisas no enxoval que são totalmente desnecessárias, mas que a gente sabe que vendem. E vendem porque é bonitinho, porque tem comercial, porque o negócio é colorido. Você lembra daquelas redinhas de chupar fruta? Péssimas, É né? péssimo, só que foi vendido como aquilo? Nossa, gente, lançaram uma coisa sensacional, super seguro, tal. Criança não engasga. Então tem que não tomar sei o muito quê. cuidado com isso também, Total. né? As colheres dosadoras, né? Hoje usa isso pra alguma coisa, não? Pra quando a Pra dar criança- remédio ou não, pra- pra quando a criança não tá conseguindo mamar no peito por alguma questão, Uhum. tem dificuldade de mamar por sucção, enfim. Ou até quando precisa complementar com fórmula, ou às vezes até com o próprio leite materno. Aí pra não dar madeira. A gente usa a colher dosadora. Entendi. Eu só uso pra isso, tá? Nunca usei na introdução alimentar, só uso pra isso, pra complementar ou com fórmula ou com o próprio leite materno, ou quando a mãe vai trabalhar, por exemplo, deixou o leite materno e, enfim, pra não desmamar, Sim. a gente dá na colher dosadora, no copinho. Mas enfim. isso também é uma outra coisa que a gente sabe o quanto é difícil. Eu lembro que... Porque existe uma... Né, a gente... Da preferência é do leite materno, obviamente. Aleitamento exclusivo, obviamente. E se for necessário voltar a trabalhar e ter que oferecer seu próprio leite, também não oferecer na mamadeira, para não dar confusão de bicos e tal. Mas a grande realidade é que é muito difícil isso, É né? muito difícil, porque não é você que tá lá. Exatamente. É uma outra pessoa. Então, às vezes, é difícil você pedir pra... A pessoa tem medo da criança engasgar. Porque a mamadeira, normalmente, quando a gente começa nessa fase, ela tem um furinho. Então, a criança tem que fazer muita força pra sair. A colher, né, vai mais quantidade. Então, a criança esfomeada vai naquela... Às vezes dá uma engasgadinha. Então, eu vi muito isso, né? Quando eu voltei a trabalhar. As pessoas tinham medo de dar Sim. no copinho, né? Então... Quando eu voltei a trabalhar, eu também pedi pra minha mãe. Ela dava... Eu não tive babá, né? Com a Júlia. Minha mãe que super me ajudava o tempo todo quando eu não tava com ela. E a gente... Os mesmos copinhos que a gente usava, via na UTI usando no banco de leite, eu comprei pra em casa. E eu falei, tirava meu leite e falava, mãe, na hora que precisar dar, você põe no copinho. Gente, eu lembro da primeira vez a mãe me ligando quase chorando. Ela falou, filha, é impossível, não tem como. Porque aí você pega uma criança que tá com fome, acordou, Perde tudo. chorando, quer ficar com a mãe, aí a mãe não tá, daí vai pro colinho da avó, mas a avó não pode dar, não tem peito pra dar leite e tal. Aí você vem com um copinho de plástico.
Não, isso é assim, no hospital a enfermeira consegue, porque elas têm uma habilidade absurda, incrível e tal. Então é muito difícil mesmo quando a gente tem uma rede de apoio. Então, por isso que eu falo do mundo ideal de e novo, real. exato, eu ia falar exatamente isso, de novo, mundo ideal e mundo real. Às vezes não é possível. Então, assim, a gente tem que tentar ir no mundo ideal, mas também não pirar se você não conseguiu, né? Tentar se fazer adequar o seu à melhor. realidade de cada um. Exatamente, né? tentar fazer o seu melhor. Por exemplo, né, falando disso de mundo ideal, mundo real, todo mundo, ai, onde é melhor dormir e tal, não sei o que. Eu falo assim, gente, criança maior, que não tem tanto risco, né? Eu falo assim, gente, eu não tô na casa de vocês. Eu não sei como que é melhor. Vamos pensar num método, talvez, para a criança dormir melhor, tal. Ai, não aceito o berço. Vamos pensar em métodos que facilite para vocês, na rotina de vocês e na casa de vocês, né? Não adianta chegar e falar, ó, tem que dormir no berço, tem que dormir não sei o que lá. Né? Você vai impondo as coisas, a mãe fica maluca. Sim. Né? Porque ela, às vezes... Vê que ela não tá conseguindo, ela já se sente frustrada, Exato. Então, o que eu falo é isso, é na realidade de cada um. Então, o pediatra, ele é um guia, ele não é o ditador, ele não vai ditar regras. E assim, ele é um guia, ele vai falar... Mostrar, normalmente, a pediatria tem muita coisa que eu falo assim, não tem certo e errado. Tem muitos caminhos. E cabe ao pediatra orientar a segurança de cada caminho. Perfeito. E os prós e contras de cada um, né? Então, introdução alimentar é isso. Fala, doutora, qual método é melhor? Não sei. Vamos ver qual que ela vai aceitar. Vamos tentar todos? Então, a massa dá um pouquinho no garfo, deixa ela interagir com a comida, né? Aceita a bagunça e limitar a refeição ali a uns 40 minutos no máximo e não ficar 3 horas sentada com a criança ali. A criança não aguenta ficar 3 horas sentada, né? Não vai comer, já vai estar entediada há muito tempo, já vai ter jogado comida para tudo quanto é lado, né? Então eu falo isso para minhas pacientes, eu falo assim, eu sou um guia, eu não vou ditar regras para vocês. Eu tô aqui pra gente pensar juntos. Vamos pensar juntos. O que encaixa melhor na rotina de vocês? E a alimentação é muito isso, né? É muito da realidade de cada um. E eu acho que também é legal compartilhar com a família, né? Assim, porque também a rede de apoio faz parte disso, gente. Então, se você voltou a trabalhar... eu acho que a maneira como a gente comunica pra família também importa. Porque às vezes tem muita mãe muito brava, né? Eu tô com raiva da minha sogra, eu tô com raiva de não sei quem, tal pessoa deu tal coisa, tal. É porque eles tiveram uma outra educação. Então, ao invés de ficar com raiva, faz o grupo. Ao invés de só colocar foto, né? Fala assim, e fala com amor. Você não precisa chegar, sabe, batendo de frente. Ninguém quer o mal da criança. Eu falo, leva na consulta. Mas eu fico até imaginando os familiares vendo a mãe assim, pessoal, vou colocar aqui no grupo, regras para alimentação da minha filha. Mas, gente, pensa na pessoa mala de fazer isso. Não, eu não acho que é regras, mas assim... Família, olha que demais que eu descobri que a minha pediatra falou. Sabia que agora... Sabe? Falar de um jeito. Eu, pelo menos, eu prefiro levar a vida assim. Eu acho que a gente não tem que sair dando porrada nas pessoas pra fazer as pessoas entenderem o que você quer. Eu acho que com amor, com clareza, com respeito. É o jeito de falar. Eu lembro que uma vez o meu sogro, por exemplo, a Júlia, ela fez 6 meses. E aí, todo mêsversário, a gente fazia, né, bolinho e tal. Adorava fazer uma festinha. E aí, aquele dia eu pedi, tipo, sanduíche de metro e tal. E aí, ela fez 6 meses e eles estavam loucos pra dar coisa pra ela. Meu pai que cozinha. E meu pai tava louco pra dar comida pras crianças. E aí ele pegou um pão do sanduíche de metro com aquela maionese verde. E deu pra ela. E foi dar pra... Mas assim, eu lembro que eu consegui arrancar da boca dela e tal. E ele ficou, eu falei, não, Dedé, pelo amor de Deus, tal. E ele, você não falou que já podia dar um pãozinho? Aí eu falei, tá, mas não é esse o pão com maionese e tal, não sei o quê. E aí, mas é o jeito, sabe? Eu vou brigar com o meu sogro, ficar com raiva. Não, aí eu orientei. Aí virou até uma pauta, nossa, como que é agora? Tal coisa. E aí eles vão adaptando, gente. Agora, se você cria raiva, ou não vou deixar meu filho com ninguém, não existe. A gente precisa das pessoas. E não só por precisar pra nos aliviar em algo. A gente precisa do amor. Exato. A criança tem que conviver com outras pessoas. A gente não vai estar aqui pra sempre. Então, quanto mais gente ela ficar da família, melhor pra ela se sentir bem. Porque senão fica aquela criança que é hiper, mega dependente da mãe. Exato. Que a mãe não consegue, sabe, no banheiro que a criança tá chorando na porta. Isso a gente sabe que acontece. Exato. Muito bom, papo gostoso, hein? Bom, e tem assunto, hein? Tem, né? Se até os 18 anos, a gente não saiu do primeiro ano de vida ainda. Vamos marcar uma próxima com outro assunto. Vamos, com O que você sugere que a gente fale? Você acha que é legal? Que chega mais de dúvida pra você. Que o nosso público vai gostar. Eu tenho uma sugestão. Pode falar. Essa época do ano, né? Gripes, resfriados e isso, mas assim, a prevenção, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, a gente só tem que se preocupar com o tratamento ou diagnosticar rápido e tal. Mas muito do que é feito no dia a dia, a gente sabe que pode ajudar na prevenção, né? Em relação à própria alimentação, alimentos alergênicos, a questão da lavagem nasal, como a criança dorme, o ambiente que ela vive, tudo isso aqui. E fatores emocionais que impactam, muito. Uma pauta legal também, suplementação. Sim. Cólica. Cólica. Putz, cólica é legal. Que a pediatria tem tanto assunto polêmico. Quer dizer, cólica não é legal, mas é legal a gente falar sobre cólica. A pediatria tem tanto assunto polêmico,
tanto assunto polêmico que, assim, o que eu falo, tem muita coisa que não tem certo e errado, porque tem muita coisa que não tem trabalho. Eu lembro, você não eu consegue lembro provar. A Júlia teve muita cólica. Eu levei ela no Dr. Ivlacir. Você lembra do Dr. tomava Ivlacir? fuxicore, aí tomava não sei o quê, e tomava não sei o quê. Nada passava a resolvi. cólica dela, E todo mundo nada, falava zero. Que, ai, faz 3 meses tira com a mão. Mentira, porque da Júlia foi cólica até os 4 meses. Mas pode ser até os 4. Não, É que a cólica ela é mas multifatorial. Foi infernal. E ela foi prematura, tomou antibiótico no hospital. e tudo Um isso, assunto, né? um adendo interessante. Um abraço pro Dr. Ivlacir, que foi nosso professor na faculdade de cirurgia pediátrica. E aí a Júlia era pequenininha, né? E ela tinha um umbigo saltado e a Érica assim... Por conta de cólica. Putz, por causa da cólica, distendia. Né? E distendia, e ela tava com o umbigo pra fora. E a gente, ela tá com E eu hérnia. falei, gente, ela tá com hérnia, ela deve estar chorando porque ela tá com hérnia, essa hérnia deve estar machucando. Vamos levar no cirurgião pediatra, vamos levar no Ivlacir? Vamos. Aí liguei pro Ivlacir, ele falou, vamos lá. Aí chegou lá e olharam assim pra gente. Vocês não foram nas minhas aulas, não? Vocês faltaram na minha aula por acaso? Que é bem ele. Vocês não sabem que isso aqui vai voltar ao normal? Precisa me trazer aqui pra criança pra ver? É desse jeito. Gente boa Ele é demais. muito engraçado. Aí eu, ai, professor, mas olha como tá. Ele dá uma risada dele. É assim mesmo, vai voltar ao normal, não sei o quê. Nananã. E ó, voltou, o umbigo dela é lindo. O Ivla, uma figura, a gente deu muito plantão juntos no hospital público. Tava plantão junto no mesmo dia. Era. Gente bom. boníssima. Mas tem muitos assuntos interessantes, polêmicos pra gente conversar. Muitos polêmicos. Acho que a gente pode escolher alguns e marcar um próximo episódio. Hein? Vamos, Com certeza. Então, Gente, Sô, dá uma... Um recadinho aqui Um nessa recadinho câmera pra nossa galera pras ali. famílias que estão aí desesperadas com a introdução alimentar. Quais são as dicas, as chaves de ouro? E aproveita e já fala também onde o pessoal te encontra, as suas redes sociais. Exatamente. Gente, tentem levar o processo assim da maneira mais natural possível, sem muito estresse, com leveza. A gente fica naquele estresse em cima da criança, eu acho que piora a aceitação e a criança também fica nervosa. Tudo que é da parte emocional nossa, a criança absorve muito. Então, eu sempre falo isso. Tenta manter a calma, vai buscar informação, converse muito com o pediatra, nunca saia da consulta com dúvidas, tire todas as suas dúvidas. E confie em você que tudo vai dar certo. É um processo gostoso, é uma novidade, todo mundo está sempre ansioso para esse momento. Todo mundo mas filma, né? Todo Tira mundo foto. filma, tira foto, mas tem que levar isso da maneira mais natural possível e não tenham medo da fome, não tenham medo da fome. Não é para largar a criança passando fome, não é isso. Mas saibam respeitar a saciedade da criança. O que ela come é o que ela precisa e não precisa raspar o prato. É isso, me E sigam suas lá. redes sociais? Então me sigam no Instagram, é doutora.sofiagaiarim. doutora.sofiagaiarim. E Tá sempre certo, aqui. Raquel? É E- isso mesmo? sempre então aqui na beleza. Clínica Mantelli, esperando vocês para os atendimentos, tanto de consulta para pré-natal, então Acompanhamento em acompanhamento do parto, pós-parto, e aí é a vida toda da criança. Até os 18 anos. Até os 18 anos. Espero vocês bom. lá, então. Ah, Aqui, no caso. exato. Aqui no caso. Muito obrigada, Uma gente. salva de palmas, doutora Sofia. Obrigada. Continue acompanhando a gente. Encaminhe esse vídeo. Vocês viram quanta informação importante, né? Pra gente conseguir tirar alguns mitos, ver quanta coisa tem mudado. E vai mudar mais ainda. Então, daqui a pouco a gente vai falar isso de novo, daqui a alguns meses. Talvez já mude informações, mas a gente sempre vai trazer pra você convidado que tem esse know-how, essa experiência, trazendo informações de qualidade. Vídeo novo toda quinta-feira, 8 horas da noite. Isso aí, pessoal. Se você ainda não acompanha, @MantelliCast no YouTube, @MantelliCast Cortes. Estamos também nas plataformas no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Ou seja, daqui a pouco até no iFood entregando comida na sua casa, do jeito que a gente tá em tudo quanto é lugar. Então venha, acompanhe, entrem, fique à vontade, a casa é sua. E foi muito bom estar aqui com vocês mais essa noite. Um beijo e valeu! Beijo! Não fala gritando. Fala, galera! Cara, ele fala isso, estoura o nosso ouvido. Estoura o ouvido. Diminui Mas o no som. vídeo fica muito bom. Não, ficou uma merda. Não, no vídeo fica excelente. Então eu vou tirar. No YouTube fica excelente. Vou começar assim. Ué, corta o microfone e o áudio dela. Vai virar meme. Corta o áudio dela. Não, e aí eu erro e... Não dá. Vai logo. Não começa com essas ideias, não. Última cena. Conheço a Última Ceia. A Última Cena não conheço. Nossa, o meu brinco... Igual aqueles stories maravilhosos que ele fez. Né? Com quem? Com ela. Ela é meia boa. Ah, o mas dela. ela pede- Ah, eu odeio que ele faz isso. Eu dei maior bronca. Adianta. Não. Ah,